Olá, prepare-se. Vamos mergulhar no mundo da ciência e tecnologia. Vamos ouvir quem pesquisa para combater pragas e endemias, da febre amarela ao Zika vírus, dos bancos de leite às doações de sangue. Tudo tem o dedo da ciência. É possível guardar o leite? Como eu guardo o leite? Como eu controlo a qualidade? Fico muito preocupada quando a gente vê grupos anti-vacinas e isso sendo uma coisa disseminando na sociedade. Eu sempre costumo dizer que não existe nem democracia sem ciência e tecnologia. Vamos começar com os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde e ano que vem ela completa 120 anos. Então, a Fiocruz ela conta hoje com uma presença nacional, né? A gente tem unidades em todas as regiões do Brasil. Tem desde a pesquisa básica, temos processos e laboratórios dedicados ao desenvolvimento tecnológico, aos estudos clínicos, né, que são a fase prévia aí para avaliar se um produto em saúde deve ser ou não disponibilizado à sociedade. Temos a validação scale-up, que é você sair de uma escala laboratorial e entrar numa escala pré-industrial, e depois a produção, e tudo isso resultando em resultados para o SUS. A Fiocruz tem 2 produtos digitais que foram destacados durante a audiência pública. Artigos, teses, dissertações, acesse o repositório Arca. Ali você encontra mais de 25 mil publicações. Já para conhecer a produção científica e o impacto para a sociedade, acesse observatório.fiocruz.br. E lembra quando no ano passado o governo resolveu aplicar doses fracionadas, reduzidas, da vacina da febre amarela? Ali também tinha a pesquisa da Fiocruz. A Fiocruz ela vinha há mais de 10 anos fazendo uma coorte, avaliando diferentes doses da vacina. Então, por exemplo, o fracionamento que houve, ele já havia sido validado de uma coorte que já vinha sido realizada. Então, se a gente não tivesse um sistema de pesquisa atuante, já prevendo e promovendo inovações e disponibilizando de maior possibilidades para a nossa produção, nós não poderíamos ter reagido dessa forma. Eu não conheço nenhum estudo que provasse que a febre amarela, que estava tendo aquele surto, que poderia fracionar. Como estava faltando vacina, você não conseguia produzir por falta de recursos, mas não cabia eu estar dizendo ao povo, olha, não é, porque eu não conhecia nem o estudo. Eu sou médica, pós-graduada em infectologia, mas sou médica da universidade e sei da importância dessas instituições. A gente já vinha fazendo um estudo que já vinha há 8 anos e se propunha a levar 10 do fracionamento. Certo, então o fato da gente ter a pesquisa concomitante, a inovação e a produção, a gente já tinha esse estudo em andamento. A gente acabou que o planejado eram 10 anos, a emergência veio em 2016 e a gente teve que lançar a mão dessa evidência, né? E o que dizer dessa pesquisa Brasil-Austrália no combate à dengue, zika e chikungunya? Uma bactéria que é inoculada no mosquito, capaz de reduzir a transmissão da doença. Esse programa consiste da soltura de mosquitos infectados com Wolbachia, e esses mosquitos eles bloqueiam alguns arbovírus, né? Começou com dengue, mas a gente também tem visto que tem bloqueio de zika e chikungunya, e eles têm trazido uma redução muito grande do impacto epidemiológico nas localidades em que nós conduzimos esse programa. Isso começou de um processo de pesquisa de 15 anos, né, junto com uma parceria com a Austrália, que
tem resultados muito importantes no Rio e agora o Ministério tem financiado a implantação em outros municípios, né? Não temos recursos plenos, mas também temos conseguido alguns movimentos, né? E você sabia que a Fiocruz coordena a rede global de bancos de leite humano? Nos últimos 10 anos, foram 2.500.000 litros de leite coletados. Em 22 países, então a Fiocruz ela coordena essa rede, né? Essa rede atendeu 25 milhões de mulheres e recém-nascidos, né? Promovendo o aleitamento, né? De muitas dessas mulheres e o acolhimento, né? Eu particularmente tive contato com essa rede como cidadão, né? A minha esposa, quando a gente teve nosso primeiro filho, ela teve a felicidade de poder ser uma doadora, né? E ela viu que ela não estava só doando, ela também estava recebendo acolhimento e questões do aleitamento e várias questões que deixam essas mães nos seus primeiros dias, nos seus primeiros filhos, bem sensíveis. Então, toda a nossa experiência particular aí é um projeto que a gente tem recebido também muito apoio, não só do Ministério, mas como parceiros externos, e a gente tem visto que é uma oportunidade até de captação de recursos para melhor promoção da saúde dos nossos bebês aí e do acolhimento dessas mães. Isso partiu de uma pergunta: é possível guardar o leite? Como eu guardo o leite? Como eu controlo a qualidade? Qual é o melhor jeito da enfermeira interagir com a mãe? Para a gente montar um sistema desse, para isso estar em 22 países, tem uma série de pesquisas de diversas ordens, né? A gente tem dentro da Fiocruz o INCQS, que faz o controle de qualidade, e ele orienta os bancos a controlarem a qualidade. Então, cada processo desse que a gente fala é um processo complexo que exigiu uma série de pesquisas relacionadas. Doação de sangue, um gesto de solidariedade. Mas a pesquisa científica está aí também, para a segurança de todos nós. Né? A gente tem na hemorrede brasileira, né, os kits NAT e permitem aí que várias pessoas não sejam infectadas, né? O kit NAT, né, que a gente chama, ele partiu de uma inovação construída em parceria com o Fiocruz, com o pessoal no Paraná. E hoje ele é fabricado, em parte, pela Fiocruz, né, com parcerias com a indústria privada, e ele envolve, inclusive, montar todo o sistema, o equipamento dentro das hemorredes para que elas possam realizar. Então, qual é o melhor jeito de fazer o teste? Qual é o melhor jeito de processar a amostra? Né? E a hemorrede atende a todo brasileiro. Aliás, toda pessoa que está no Brasil, né, não é brasileiro só, né? Se a pessoa sofre um acidente, é atendido numa emergência do SUS, independente da nacionalidade, independente da relação. E antes de virarmos a página sobre os trabalhos da Fundação Oswaldo Cruz, uma outra boa notícia é a parceria entre a Fiocruz e a Marinha do Brasil para a criação do primeiro laboratório de vigilância na Antártida para estudos da biodiversidade naquele local. E agora partimos para conhecer um outro instituto de pesquisa, tão importante quanto. Estamos falando do Instituto Evandro Chagas. Quem foi? O que faz? O Instituto Evandro Chagas é um órgão que é ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e que há 83 anos vem contribuindo com as pesquisas e vigilância em saúde do país. Desenvolve estudos voltados, lógico, para as doenças endêmicas na Amazônia, mas não só, porque várias doenças elas têm um cunho que é nacional. Ele ainda tem, ligado a ele, o Centro Nacional de Primatas, que é o maior centro de primatologia da América Latina em diversidade de espécies, e esses animais eles atuam em apoio, né, a pesquisas em saúde pública. Hoje a gente tem mais de 650 animais no centro, mantidos no centro, com 21 diferentes espécies, então, servindo para modelos experimentais de diversas doenças.
Instituto atua em diversas áreas em relação aos estudos de pesquisa científica. Eu elenco aqui algumas: saúde e meio ambiente, as doenças de veiculação hídrica também é o foco das pesquisas realizadas pelo Instituto, as doenças virais e parasitárias transmitidas por vetores. Hoje o Brasil vive um cenário complicado em relação a essas doenças, especialmente as arboviroses, né? Malária, leishmaniose e, na nossa região, doença de Chagas também, leishmaniose. Então, esse foco também na região amazônica dessas doenças, que a gente tem um cenário bem difícil, mas que não se restringe à região norte. Estudo de síndromes hemorrágicas, ictéricas, diarreicas, respiratórias e exantemáticas. Lembrando que o Instituto Evandro Chagas foi o centro de referência para o diagnóstico do vírus ebola, que é uma síndrome febril hemorrágica, diante da eminência da circulação desse vírus no Brasil. O Instituto não tem um enfoque na produção de vacina, mas devido ao conhecimento dos agentes infecciosos e também a possibilidade de ajudar em várias fases nos estudos clínicos, é onde a gente vem atuando em relação a essa questão das vacinas, não na produção em si. Informações e dados para o combate das doenças é importante em estudos epidemiológicos. Hoje o Instituto realiza mais de 320 mil exames para o diagnóstico de diversas doenças e com investigação de 30 surtos e epidemias. Dos laboratórios para a sociedade. Pesquisas clínicas realizadas no Instituto Evandro Chagas, que vão do vírus da Zika a estudos ambientais. Acompanhe. A busca do pesquisador é sempre ele ter uma aplicação daquilo que ele está estudando, e essa aplicação ela seja direta para o retorno à sociedade. Então, a gente tem diversos estudos clínicos que estão sendo desenvolvidos, avaliando melhoria de tratamento das diversas doenças, em especial malária, hanseníase, leishmaniose, doenças de Chagas, entre outros. Como eu falei para vocês, a gente tem o aporte tanto do Centro Nacional de Primatas, quanto a gente tem um biotério, que produz animais de laboratório, e isso é importante para a gente determinar a fisiopatologia de alguns agentes e entender melhor a resposta imunológica frente à infecção por eles, né? Estudos genéticos, é importantíssimo o desenvolvimento desses estudos genéticos, além dos estudos ambientais, como eu falei para vocês, voltados à investigação de contaminação por agrotóxicos, metais, cianobactérias, cianotoxinas, resíduos de inseticidas, entre outros, e, além disso, também das populações expostas a esses agentes. A questão do estudo genético que a gente fez logo na entrada do vírus Zika, para entender, né, essa dispersão também do vírus, a questão do envolvimento neurológico do vírus chikungunya, Zika e dengue, né, nos casos de comprometimento neurológico, e os estudos em resposta do dano do sistema nervoso central ocorrido também pelo Zika a partir dos casos de microcefalia. A gente está vendo aí a importância das pesquisas científicas, isso é inegável. Portanto, pesquisa sem dinheiro não casa. Preocupação debatida durante a audiência pública. Como vai o orçamento público direcionado para nossos institutos de pesquisas, para nossos instrumentos de pesquisa? Nós estamos num momento muito intenso agora do processo da feitura do orçamento público para o próximo ano. Eu sei qual é o papel de vocês, mas eu acho que o Instituto de Pesquisas tem que dialogar, pressionar os seus superiores, no caso o ministro da área, né, ou pelo menos para autorizar vocês a fazer militância na busca do orçamento aqui. Por nós estarmos no âmbito do Ministério da Saúde, sob o piso da saúde, há uma certa proteção do nosso orçamento, né? A gente vem tendo uma manutenção nominal, mas uma queda real, né? Porque os custos vêm aumentando e o valor nominal vem sendo mantido.
Mas a gente sente muito as agências de fomento estaduais, a própria CAPES, CNPq, nossos alunos dos nossos programas, essa incerteza sobre bolsas, isso gera evasão mesmo, né? Porque um aluno seu chega e fala assim, eu espero ou não espero? E esses alunos estão vinculados ao sistema de educação e ao sistema de ciência e tecnologia em si, né? Então, esse campo, e para as instituições que estão, por exemplo, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que estão fora do guarda-chuva da saúde, eles têm sofrido muito mais. Mas eu acho que, como a pesquisa ela não é feita sozinha, né, a gente faz a pesquisa em colaboração com as parcerias, com as outras instituições, é lógico que a gente sente a perda. Nós fomos um dos defensores para que acabasse esse contingenciamento que houve e vamos defender que se aumente os investimentos nesse país para pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Nós temos que nos aproximar e pegar como exemplo alguns países que, quando chega tempo de crise, como aconteceu em outros países, o caso da Alemanha, já falei isso aqui algumas vezes, o país aumenta até 3, 4 vezes mais os seus investimentos para pesquisa, ciência, desenvolvimento, inovação, e é o que nós estamos defendendo nessa comissão. Tem uma coisa que me preocupa nesse país, a gente está faltando soro antiofídico, a gente praticamente não tem. Agosto, que eu sou criado em sítio, é o mês das cobras, reprodução, a gente sempre teve mais cuidado nisso. Está faltando a vacina antirrábica, que eu acho uma coisa assim assustadora, porque, para o meu estado, o ano passado foram vacinados 800 mil animais, literalmente vacinados, e esse ano só foram 500 mil doses. Então, 300 mil animais escolheram quais as cidades sem vacinar. Isso é assustador para uma doença raiva, né? E o soro também. Na maioria dos municípios não tem. Eu não sou da comissão mista de orçamento, mas eu estou em cima das pessoas. Vamos ver se a gente acrescentar algo para a saúde, não perder os 10 bilhões, porque quando você tira 10 bilhões da saúde, você está tirando vidas de morte evitável. Conte que eu vou fazer essa campanha, porque eu conheço bem o trabalho da Fiocruz e do Instituto Evandro Chagas. Parabéns para vocês e digo lá que precisa de entusiasmo, não baixe a cabeça. Ninguém aqui do Norte e Nordeste nasceu para estar com medo de alguma coisa, viu? Agora, internauta pergunta e os especialistas respondem. O Matheus Jasper, do Distrito Federal, faz a seguinte pergunta. Em que medida as pesquisas realizadas têm colaborado para a melhoria efetiva da vida dos brasileiros? A busca é sempre a resposta para o que está afligindo e o que vai trazer de melhoria para essas sociedade. Então, eu vejo que as pesquisas elas são voltadas justamente para a gente tentar encontrar a melhor maneira, lógico, muitas vezes tendo que conhecer inicialmente como é que o agente, especificamente os agentes causadores de doença, como é que aquilo está afetando, até porque para a gente poder propor uma prevenção, uma melhoria, um tratamento que vá tirar aquela situação que determinado agravo leva, a gente tem que ter um conhecimento prévio, a gente tem que ter estudos, a gente tem que primeiro avaliar como é que isso se dá em outros modelos para depois realmente a gente trazer isso para a sociedade. E está tudo muito bom, tudo muito bem explicado, mas a gente para tudo agora para um alerta. A vacinação pode salvar a vida de seu filho. Tem um dado que as imunizações caíram esse ano em 35%. Isso é preocupante, né? Por exemplo, quem passou por mim na Universidade Federal em 18 anos nunca viu uma difteria, nunca viu um sarampo, por isso que estão tendo que ser qualificados. E você voltar
a ver isso é um pouco assustador, né? Eu fico muito preocupada quando a gente vê grupos anti-vacinas e isso sendo uma coisa disseminando na sociedade. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência em relação a isso e a gente entender que se a gente conseguiu levar a zero algumas doenças e não ter mais a circulação delas, foi por conta, sim, de vacinas. Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas certamente a não utilização dela vai gerar para a gente problemas muito maiores do que se a gente tivesse usando aquilo que foi investido, foi estudado e foi trazido melhor para essa sociedade. Então, eu peço para que as pessoas realmente busquem mais esclarecimento em relação às vacinas e não levem nesta corrente anti-vacina e comecem a não vacinar suas crianças. Essa história de não vacinar, isso é um atraso grande. E eu acho que tem que culpar os pais. Isso eu chamaria abandono de incapaz. Os pais que não vacinam seus filhos contra doenças gravíssimas, que a gente via até 91, a gente tinha 72% de mortalidade infantil no Norte e Nordeste. E não tenha dúvida que as vacinas, vocês fazem parte dessa história. E agora algumas considerações finais. Com tantos demonstrativos, é impossível não se sensibilizar à causa de quem estuda e pesquisa em nome da sociedade brasileira. Eu acho que o que a gente vivenciou, por exemplo, com o Zika, trouxe para a gente uma amostra de como o Brasil tem um potencial imenso e como as instituições no Brasil estão preparadas para fazer pesquisa e em pesquisas de ponta, respondendo problemas que são mundiais. A expectativa de vida de um brasileiro hoje, na média, se a gente junta homem e mulher, chega a 76 anos. Um americano são 78 anos. Um americano gasta 20 a 30 vezes mais que um brasileiro gasta em saúde. O Brasil gasta muito menos em saúde. Quer dizer, todo esse sistema, o SUS, a gente precisa aprender a mostrar isso melhor e a mostrar que isso não é gasto, isso é investimento, né? Então, o dinheiro na saúde é investimento, não é gasto. O Instituto Evandro Chagas é um instituto que está na região norte, mas eu entendo que ele faz pesquisa para o mundo e não para a região norte e que, sim, a gente precisa do apoio de todos, a gente precisa entender que a saúde ela é prioritária nesse nosso país e eu espero que a gente possa ter transmitido aqui um pouquinho de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com todo empenho e com toda a vontade de fazer o melhor para a sociedade. Ao que o Evandro Chagas fez pela região norte, e eu acho que pelas descobertas para esse país, que todos nós, do Instituto Evandro Chagas, realmente seguimos nessa mesma busca pela pesquisa, pela descoberta e por trazer as respostas à sociedade frente a essas doenças que são tão importantes e que a gente tem que ter cada vez mais conhecimento para tentar controlá-las e minimizá-las. Queria parabenizar vocês, porque eu vendo um relatório nos Estados Unidos mostrando que o Brasil é quem mais avançou em Zika e chikungunya. Nossos virologistas é quem mais sabe sobre o que é capaz de causar nas pessoas. Foram vocês que descobriram isso. Começou em Pernambuco e vocês descobriram. E eu sempre costumo dizer que não existe nem democracia sem ciência e tecnologia. Nós estamos num momento muito de polarização política e etc. A gente não quer que essas audiências públicas tragam para cá essa questão, mas tem um condão, tem um sentido, tem um objetivo, interesse exatamente de apresentar para a sociedade brasileira e também internamente para os parlamentares aquilo que a gente já produz, né? Até para chamar a atenção da importância da estrutura de governo, de que isso é fundamental continuar, de que isso é fundamental investir, de que isso é fundamental valorizar. E viva a ciência brasileira! Gostou do programa? Compartilhe, acesse senado.leg.br/TV ou inscreva-se no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.